lugar no qual você está a orar em nome de Jesus. Abençoa a palavra que nós vamos ouvir dentro de instante em nome de Jesus. Quero te convidar você aí na presença de Deus. Abençoa esse presente momento da palavra com a tua bênção. Aleluia. Vai começar a orar em nome de Jesus. Pai, diante da sua presença, Rei da Glória, nós inclinamos as nossas cabeças. Nós inclinamos as nossas cabeças, Rei da Glória. Queremos que seja ouvido para nós, Rei da Glória. Queremos que nós possamos, Senhor Jesus, partilhar a sua mensagem na tua presença. Queremos juntos, Senhor Jesus, como uma igreja, Rei da Glória, partilhar a sua bênção, partilhar a sua mensagem, partilhar a sua dignidade em nome de Jesus. Partilhar a sua bênção em nome de Jesus. Partilhar a sua graça, partilhar, Senhor Jesus, a tua misericórdia, partilhar o seu evangelho em nome de Jesus. Pai, nós queremos sim junto comer da tua mensagem. A tua mensagem é a nossa água, a tua mensagem é a nossa bebida em nome de Jesus. Nós, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sim, Rei da Glória, estamos aqui como anjos da terra, representando o Rei da Glória, anjos, Senhor Jesus, para aprender da sua mensagem. Pai, no nome de Jesus, nós nos humilhamos. Aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus. Como de sempre, em nome de Jesus, nós temos nos reunido e partilhamos a palavra, amém? E eu quero que você se sinta cumprimentado no lugar onde você está. E, em primeiro lugar, agradecer pela vida de cada um como igreja. A igreja somos nós, na verdade, nós pessoas. Sem muito, sem longo, nós vamos partilhar por um curto tempo, na verdade. Na verdade, nosso objetivo na casa de Deus é partilhar o Evangelho de Cristo. Se você olhar, tudo se centraliza naquilo que é a mensagem de Deus. O foco nosso é Jesus Cristo, amém? O nosso foco é Jesus Cristo. Algumas lideranças podem lutar, algumas pessoas podem lutar, depende como entende cada um. O que entende, mas aqui nós, sempre quando nos reunimos, nosso intuito é o Evangelho. Nosso intuito é o Evangelho. Sempre quando nós nos reunimos, nosso intuito é o Evangelho. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Jesus, quando foi para a casa do seu pai, que era o templo, ele encontrou lá escribas, e não só, ele encontrou também multidões fazendo negócios ao redor e tanto como dentro do templo do pai dele. Quando ele chegou, ele ficou chateado. Templo que é edificado para adoração e o povo deixou de temer para usar como mercado. A Bíblia diz que Jesus começou a derrubar algumas coisas por ciúme do pai dele. Aleluia. Por causa de ciúme, ele começou a derrubar, não gostou. O motivo que fez levantar Jesus a irar-se. Vocês fazem do meu templo casa de negócio. Para o quê? E nós fizemos diferente. Aleluia. Nós valorizamos o templo do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Nós vamos partilhar um pouco só na mensagem 3 processos da salvação na vida de um crente. Já que nós acabamos de falar do Evangelho aqui, acabei também citando um pouco sobre o Evangelho, nós vamos falar sobre 3 processos da salvação na vida de uma pessoa. Na vida daquele que representa uma embaixada, que está na presença de Deus. Na vida daquele que vive com Jesus. E quando eu cito sobre 3 processos na vida de um crente de salvação, eu quero te adiantar dizer uma coisa. Um processo que aconteceu no passado
um processo que está acontecendo no presente e a salvação que acontecerá no futuro. Aleluia! E eu quero permitir em curto tempo mesmo essa mensagem. No Gênesis 3:21, se nós lermos, eu não vou poder, porque tenho tantos versículos e capítulos, não vamos poder abrir todas, mas algumas quando for necessário. Gênesis 3:21, a Bíblia diz que o homem é feito e o homem é colocado no jardim do Éden. O homem era puramente, naquele momento, puramente sem pecado. Quando Jesus fez Adão e Eva, a Bíblia diz que Jesus deu uma promessa a Adão e Eva, e ele ia, aliás, Deus naquele momento, Jesus, sempre falava em Deus. Deus naquele momento deu uma promessa a Adão e Eva, que eu vou e venho visitar-vos, mas por favor, estejam dentro de uma certa obediência em que é qual? Não comam da árvore do bem e do mal, porque dela, se vocês comerem, vocês se encontrarão no pecado. A Bíblia diz que enquanto ia visitava, estava tudo bem. Ia Deus visitava, estava tudo bem. Ia Deus visitava, estava tudo bem. Mas aconteceu que a serpente começou com a história dele. Aproxima a Eva e engana a Eva desobedece a Deus, e também a Eva é levada com a mesma mensagem em forma a Adão, e Adão também desobedece. A Bíblia diz que Deus desceu e encontrou os homens no pecado, desobedeceram. E a Bíblia diz que Deus chama por os dois: onde vocês estão? Eles responderam: estamos aqui, pois nós estamos de verdade diferente. E Deus disse: por quê? Disse: nós desobedecemos a tua lei, nós desobedecemos a tua palavra. Uma coisa que eu gostei, Adão aceitou, Eva aceitou que pecamos, falhamos, nosso Deus, nós comemos. Agora, sabe uma coisa que me importa? É no 3:21. Se você puder ler, lá diz que Deus, quando percebe que o homem pegou a ele, e naquele momento estavam, a Bíblia diz que estavam nus. Poderia se notar a nudez de Adão e Eva. Mas veja uma coisa que Deus faz: Ele aproxima ao touro animal. A Bíblia diz que ele assassinou o touro e cingiu Adão e Eva. Diga comigo graça. Diga comigo graça. Não, não estou a ouvir. Diga graça. Diga graça. Era uma graça que naquele momento Adão e Eva estavam sendo encobertos por Deus. Nós pecamos, nosso Deus, falhamos, desobedecemos uma coisa, a serpente nos enganou e nós comemos. Opa, coitado. Talvez Adão e Eva pensavam que, opa, Deus vai nos falhar, e acabou com a raça humana. Mas Deus fez diferente, se encheu eles. Logo, por que eu falo de 3:21? Ali começa a graça de Deus, ali começa uma obra de Deus, a revelação de Deus sobre a salvação dos homens. E a Bíblia diz que, se nós irmos para 1 Samuel, Levítico 8, tanto como Marcos 2:9, Êxodo 29:21 também. Deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia conta sobre mandamentos que Deus colocou naquele Antigo Testamento, que é qual? Deus começa agora a trazer sacerdotes no povo de Israel, no povo de Judá. Ele começa a colocar sacerdote. Sacerdote tinha a função qual? É que todo aquele, como pecador, diz Romanos 3:23, que porque todos pecaram e nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos
todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, por causa daquela desobediência de Adão e Eva. Então Deus começa a criar lei no Antigo Testamento. Quem pudesse salvar do pecado, que ele aproxima ao sacerdote, e o sacerdote tinha essa obra, e que a pessoa tinha que carregar consigo um jumento, e apresentasse ao sacerdote e confessasse os seus pecados. E aconteceria que o sacerdote recomendava a pessoa que pecou, que olha, ao confessar, inclina sobre este jumentinho. E aquele jumentinho, a Bíblia diz que não tinha que ter nenhuma mancha. Mistérios de Deus. Não tinha que ter nenhuma mancha. Então confessava que o sacerdote era digno. Pegava aquele animal, matava e levava o sangue, gotejava sobre o templo, sobre o altar. Fazia aquela cerimônia toda. Então dali a pessoa era dita assim: vai, porque os seus pecados foram perdoados. Aleluia! Vai, porque agora os seus pecados foram perdoados. E todo mundo que fazia aquilo aí, ele já poderia dizer condenação a nenhum homem, sem medo de nenhum homem. Era bem normal chegar em casa e começar a comemorar no Antigo Testamento quando alguém fazia aquilo. E se você fazer aquilo, não tinha como. A pessoa era identificada e está no pecado. Você, para ser curado, para ser perdoado dos seus pecados, você tem que ir. Então, o que nós queremos tentar entender nesse sentido? A salvação. Aqui nós estamos a encontrar a primeira salvação. Vamos de Marcos 2, 9. Marcos capítulo 2, do versículo 9. Diz assim a Bíblia: o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta e tu toma a tua maca e sai andando? O que é mais fácil dizer? Aqui nós estamos a encontrar dois sentidos que Jesus está a citar: perdoados os pecados, e estamos a encontrar o outro sentido, que é: toma o seu leito e anda. Levanta, toma a sua maca e sai andando. A Bíblia diz que quando Jesus veio na terra, no surgimento de Jesus fazia essa obra: salvar pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus veio e não veio senão salvar os homens. O intuito de Jesus Cristo, João Batista, ele diz assim: só vós que clamam no deserto, eis que é chegado o Filho de Deus, referia a Jesus, e que dele eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia! Aqui estavam à espera daquele que foi prometido. O que nós estamos a querer dizer era a salvação. Lá pessoas, Jesus começava a dizer: eu sou para mim minha vida, aquele que quer ganhar o Pai, por mim passa. A Bíblia diz que Deus fazia milagres. Ele, ao fazer aquilo, ele perdoava. Inclusive, alguns israelitas sábios criticavam Jesus, diziam: mas como esse homem faz as coisas afinal? Esse homem aqui, ele cura pecado. Que tipo de pessoa é esse? Nunca vimos, não é normal isso que só cura pecado. O que nós sabemos, existe sim o Yahweh, o Deus, segundo a lei. Mas agora, o homem que cura pecado, que é este aqui, nós não temos isso. Por este motivo, Jesus parou na cruz. E deixa eu te dizer uma coisa: 3 salvações ou 3 processos na vida de um crente.
Nós éramos descarados, nós não conhecíamos Jesus, mas em algum momento nós achamos graça em Deus. Por quê? Porque Ele morreu na cruz. Adão e Eva acharam graça em Deus. Jesus mora na cruz. Hoje, nós conscientemente nós nos rendemos aos pés da cruz. Jesus diz assim: estão perdoados os nossos pecados. E nós vivemos para Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, essa é a primeira salvação que acontece na vida do homem. É necessário que essa salvação manifeste-se na vida de todos nós. E essa é a guerra que todo cristão tem. Então, já que Jesus sabia que não parava por aí, ele disse: o propósito agora é esse, o Evangelho. Uma igreja que tem sempre de evangelizar. Uma igreja, como igreja, que se dispõe por essa salvação, por causa dessa salvação. Deixa eu dizer uma coisa: essa é a primeira salvação que acontece na vida dos homens. Aceitar Jesus Cristo, conversão. E por este motivo todos nós estamos aqui. Por quê? Porque nós cremos em Deus e Deus nos salvou. Aleluia. Nós cremos em Deus e Deus nos salvou. Nos tirou do pecado para a vida. Deixa eu te dizer uma coisa: se você olhar de Gênesis até Apocalipse, Zacarias, que é o livro do meio, deixa eu dizer uma coisa: você só vai encontrar caráter de Salvador, salvação. Inclusive Nicodemos, quando Jesus estava na terra, Nicodemos se aproximou a Jesus. Disse: mas meu Senhor, eu acho que você cura, ok, mas agora pronto. E você tem uma passagem que falou sobre nascer de novo. Como é que é isso? Eu tive uma dúvida. Como é que é isso? Será que eu tenho que voltar a ser criança? Jesus disse: espera aí. Não tem nada a ver com voltar, tá bom? Nicodemos. Aliás, Nicodemos era um líder numa localidade. Foi dito: olha, eu estou a falar coisas da terra mesmo até que você ainda não entendeu. Mas deixa eu dizer uma coisa, Nicodemos. Jesus começou a dizer assim no João 3,16: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino do Pai. Aleluia. Esse não verá o reino do Pai. É necessário que você possa nascer de novo. O que ele estava querendo dizer? Da água e do Espírito Santo. Primeiro processo que acontece nas nossas vidas: aceitar Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: esse processo é necessário que você tenha garantia. É necessário que eu e você tenhamos garantia com Deus. Aleluia. O que eu estou falando está na Bíblia, não se preocupe. Está na palavra de Deus. É necessário que haja garantia que eu e você estamos a caminhar na glória. É necessário que haja garantia. Esse é o primeiro processo.